fica ali às 7 da manhã varrendo a calçada até às 10 só observando os vizinhos, ela está fazendo também um trabalho de auditoria, observando o que está acontecendo ali na volta ali, né? Quem chega, quem sai, né? Entre outras situações aí. Tá? O terceiro procedimento de auditoria, ele já é um pouquinho mais complexo. Ele é chamado de investigação e confirmação. Então, o auditor, nos 2 primeiros ali, ele dependia só dele. Ele ia atrás ali, claro que ele ia pedir para informar as notas, para os documentos, para ele olhar. Aqui, ele vai ter que questionar alguém, né, sobre alguma dúvida, alguma pergunta que ele tenha, tá? Então, ele é o quê? Ele confirma junto a pessoas externas ou internas à empresa se aquilo aconteceu, tá? Então, por exemplo, pegando aquele exemplo lá da compra e venda de mercadorias que a gente viu lá no primeiro, tá? O auditor, ele pode, a nota fiscal do fornecedor, confirmar se aquele fornecedor vendeu mesmo, se não é uma nota falsificada, por exemplo, ou então entrar em contato com o cliente para ver se o cliente comprou mesmo aquelas 70 unidades, se não foi mais, se não foi menos, ou se não foi usado até o nome dele para fazer algum esquema. Então, isso se chama confirmação, tá? Tá investigando e confirmando, certo? E esse procedimento, que vocês sabem bem, tá? Esse procedimento, ele tem que estar formalizado. Nada fica só de boca. Tipo, ah, não, eu confirmei lá que ele comprou. Não, tu sempre tem que ter uma prova material dessa informação, tá? Então, para isso, existe a circularização, que é o quê? Envio de cartas para que sejam confirmadas ou não as operações indicadas. Claro que hoje pode fazer isso por e-mail, tá? Até por WhatsApp, desde que tu registre, né, imprima e deixe junto com os papéis de trabalho do auditor essa informação. Mas ainda, né, tem muito escritório de auditoria ou auditor independente ali, de autônomo, que usa aquelas cartas, né? Manda pelo correio, manda carta registrada por SEDEX para ter essa confirmação, tá? Mas eu tenho que sempre ter a prova, tá, da informação. Então, eu posso mandar, né, essa carta aí para clientes, fornecedores, bancos, seguradoras, advogados, etc., tá? Então, para qualquer pessoa, interna ou externa, que está envolvido com aquele fato que eu estou observando. Então, naquele exemplo ali dos produtos, eu posso confirmar com o fornecedor que vendeu, com o cliente que comprou, isso externamente. Internamente, eu posso confirmar com o controlador do estoque ou com o expedidor da mercadoria, posso confirmar com o setor lá de expedição de vendas, né, da nota fiscal, então ele vai emitir essa carta ou um e-mail, tá, para essa circularização. O importante, essas cartas, esse e-mail, esse WhatsApp, tá, mas mais carta e e-mail, elas são assinadas pela entidade, tá? Não é que o auditor esteja tirando o corpo fora, é que a entidade, a empresa, está contratando o serviço para ela, para ficar resguardada das suas informações. Então, ela é a maior interessada que tudo esteja ocorrendo corretamente. Então, o auditor vai dizer, olha, eu preciso que a empresa mande carta lá para o cliente e para o fornecedor tal. Então, a empresa vai assinar essa carta, e na carta, a empresa vai dizer que a resposta deve ser enviada ao auditor. Certo? Nesses tempos ali, eu recebi uma carta do Banco do Brasil, ali na Secretaria da Educação, né, que o Banco do Brasil estava sendo auditado, né, suas contas lá, e como alguns recursos da educação do município aqui estão em contas bancárias no Banco do Brasil, o banco mandou essa circularização, né, para a Secretaria de Educação, para que a Secretaria confirmasse os valores, os recursos das contas ali, o número das contas, porém mandasse a resposta para o auditor fulano. Então, é um exemplo claro de circularização, tá? O auditor queria confirmar essas informações aí, certo? Então, ó, a entidade manda a carta e o pessoal lá
responde ao auditor, tá? Internamente, né, talvez, claro, tem auditor que manda carta, manda e-mail interno, mas quando é para público interno, pode ser realizado por meio de entrevistas, tá? De entrevistas. Então, eu posso entrevistar administrador, entrevistar o contador, que sabe que os contadores são os piores, né? Funcionários em geral, tá? Lembrando que sempre tenho que deixar registrado. Então, essa entrevista, posso fazer uma ata, ou posso já mandar um questionário pré-pronto, ou posso até gravar, se a pessoa consentir, né, de que seja gravada essa entrevista aí com o público interno, tá? Então, não tem nenhuma regra que seja só dessa forma, mas a única coisa que tem que acontecer sempre é a formalização, é comprovar que o trabalho foi feito e comprovar principalmente a resposta daquela pessoa que eu estou questionando, que o auditor está questionando, tá? Quem já ouviu falar aqui de positivo ou negativo, tá? Então, o que é isso? Então, esse pedido de confirmação, ele pode ser de dois tipos, positivo ou negativo. Então, o que é a confirmação de tipo positivo? É quando a empresa manda essa carta para o fornecedor e o fornecedor tem que responder de qualquer jeito, tá? Então, se aconteceu ou se não aconteceu a venda, por exemplo, de mercadorias lá para o fornecedor, tá? Então, é uma carta, um pedido de confirmação positivo. Eu vou ter que responder sim ou não para o auditor, tá? Já o pedido positivo, ele pode ser dividido em branco ou preto. Branco é quando não são indicados valores na resposta, e preto quando são indicados valores. Então, a confirmação tipo positivo, ela pode ser em branco ou em preto. Então, pegando o exemplo lá da mercadoria, o auditor pediu para a empresa mandar uma carta para o fornecedor confirmar ou não se vendeu aquelas 100 unidades, tá? Então, vou mandar uma carta positiva e, sendo positiva, o fornecedor vai ter que responder se sim ou que não. Ele vai ter que responder de qualquer jeito, se aconteceu a venda ou se não aconteceu. Se for uma confirmação positiva em branco, o auditor não vai indicar valor. Ele só vai dizer: vendi para a empresa as mercadorias. Agora, se for em preto, né, a confirmação positiva em preto, ele vai dizer: vendi para as empresas mercadorias e o valor total foi 300 mil reais, que era o exemplo aquele que a gente viu antes. Então, sendo positivo, vai ter que responder sim ou não. E se ainda for em branco, vai responder sim ou não, mas não indicar valores. E sendo em preto, sim ou não e indicar os valores. É confuso, né? Mas na prática, depois vocês fazendo, circularizando aí, vocês vão ver a diferença de cada uma dessas circularizações. Tá? E nós temos também, né, como a gente viu antes, o pedido de confirmação positivo e agora nós temos o negativo, aonde a carta, né, vai ser enviada pela empresa, porém, quem recebeu ela só vai responder em caso negativo. Tá? Então, no nosso exemplo, mandamos a carta para o fornecedor, a empresa mandou pedido a resposta para o auditor, mas ela disse que é uma confirmação tipo negativo. Então, se não aconteceu aquela venda, se o fornecedor não vendeu para a empresa, alguém falsificou a nota dele, ele vai dizer que não. Agora, se realmente aconteceu, ele vendeu, ele não precisa responder, porque aí é aquela máxima, né? Quem cala, consente. Não havendo resposta, presume-se que tenha ocorrido a operação. Claro que muita gente hoje usa do silêncio, né, para não se comprometer. Mas como isso aqui é um pedido formal, né, é um trabalho de auditoria, esse procedimento, acaba acontecendo que, se o negócio aconteceu, ele não precisa responder. Então, é uma confirmação tipo negativo, tá?
Então, quando tem valores relevantes envolvidos, vamos dizer aqui que 350 mil, né, que é o nosso exemplo ali, 300 mil, melhor dizendo, da mercadoria é relevante, geralmente é adotado o pedido positivo preto. Ou seja, o fornecedor vai ter que responder de qualquer jeito e ainda indicar os valores envolvidos na operação, tá? Também, né, o pedido negativo, no caso um exemplo, é normalmente utilizado quando envolve várias operações, mesmo sendo pequenas, mas num contexto somadas envolve valores grandes. Então, várias compras pequenininhas, mas se somar todas essas compras, dá um grande valor. Então, geralmente, tá? Não é obrigatoriamente, geralmente é usado um pedido negativo. Tá? E também ele é muito usado, o pedido negativo, que é aquele que só responde se não aconteceu, para confirmar o pedido positivo. Então, né, perguntei para o fornecedor, tu vendeu 300 mil mercadorias? Quero a resposta positivo e em preto. Então, ele tem que responder e dar valor. Aí ele respondeu e deu valor. Aí eu mando um pedido negativo para ele confirmar. Se ele não responder, ele está confirmando. Tá? É meio, né, complicado, eu sei que vocês estão aí, né, meio confuso, mas, como eu disse antes, não se preocupe, tá? A gente vai fazer isso, vai ficar no dia a dia da nossa atividade. Lembrando, né, pessoal, que a gente tem a auditoria 2, né? E na auditoria 2 ela vai seguir praticamente toda a parte prática do que a gente está vendo na auditoria 1, tá? Isso eu também já tinha falado para vocês. Possivelmente, né, talvez já abra no próximo semestre, 2021/1, tá? Porque é bom ter as duas auditorias na sequência justamente para a gente não esquecer desses detalhes, tá? Então, já passei lá para o Mauro as dicas de disciplina para abrir, né? Sendo que as prioritárias mesmo é avançada, controle de avançada e auditoria 2, e depois ali o TCC e uma outra ali que vocês ainda têm que efetuar, principalmente quem já está mais na parte final do curso, tá? Então, a auditoria 2 ela vai ser bem mais prática mesmo, mas na 1 a gente já vai ver. Bom, continuando. O quarto procedimento básico da auditoria é aquilo que todo mundo gosta, né? Vocês estão fazendo o curso de contábeis e não gostam de cálculo, não é para estar aqui. Então, o cálculo, ele faz parte do trabalho do auditor, tá? Então, ele vai ver o quê? Ele vai pegar a sua calculadora lá, né? Seja HP, seja financeira, não, financeira é HP, seja científica, seja normal, seja o Excel, né? Que o Excel é a febre do momento, tá? Para ver se as receitas foram somadas corretamente, se as despesas foram somadas, se a divisão lá do lucro está correta, o percentual. Então, é cálculo matemático simples. Regra de 3, se o rateio foi feito correto para apurar os custos. Então, é cálculo, tá? Cálculo simples, mas são possíveis de erro. Então, se são possíveis de erro, o auditor tem que verificar se não houve esse erro aí. Ou até uma fraude, né? Porque às vezes o pessoal vê que o brasileiro não é muito bom de cálculo, e aí inventa um cálculo comprido lá, a pessoa não lê até o final, não confere e já está fraudando ali o caixa, por exemplo, da empresa ou até o estoque da empresa. Então, esse procedimento é o cálculo. Então, naquele nosso exemplo lá, eu teria que calcular que 100 mercadorias compradas menos 70 que foram vendidas, fecha 30. E se está registrado 30. É um exemplo bem simples, mas é o cálculo que vai ter que fechar. A matemática é ciência exata, né? Contabilidade, não. Por fim, chegamos ao último procedimento de auditoria, talvez aquele que seja o mais complicadinho, né? Um pouco. Porque ele envolve revisão analítica. Então, o que é que eu tenho que usar lá? Análise horizontal, análise vertical, quocientes estatísticos, né, média harmônica, média ponderada, variância. Eu sei que vocês já tiveram estatística com a professora Fernanda, né? Então, vocês todos estão craque em estatística aí, tá? Mas se não tiveram, né, a gente vai trabalhar. Claro, a gente não vai aprofundar, porque isso aqui não é estatística, é auditoria.
A gente tem que entender pelo menos a média harmônica, né, a moda e a mediana, para ver se, por exemplo, uma despesa está muito distorcida ali ou não, né, dentro do gasto daquela empresa, tá? Então, basicamente, os procedimentos de revisão analítica, eles vão calcular isso. Índice de liquidez, né, índice de rentabilidade, tudo aquilo que vocês também já viram, é o trabalho do auditor aqui. Então, pessoal, vislumbrando a parte prática de vocês, já no grau B, e principalmente em auditoria 2, o trabalho de vocês é esses 5 procedimentos básicos que a gente viu: a inspeção, a observação, a investigação e confirmação, o cálculo e a revisão analítica. Tudo isso aqui vocês vão anotar, vão escrever os papéis de trabalho, que é o assunto da próxima aula, que na verdade, apesar de ter o nome papéis de trabalho, ele é um arquivo, um relatório, né? Hoje não tem auditor sem um notebook do lado para lá e para cá, tá? Mas é chamado de papel de trabalho porque depois ele vai ter que imprimir tudo aquilo ali. É que nem eu falar hoje, né? Ah, lança no livro diário, livro razão, tá? Livro é só o nome, porque hoje é tudo informatizado. Então, a mesma coisa aqui, os papéis de trabalho. Então, todos esses procedimentos vão estar lançados lá, comprovados, anexados, tá? Cópia, escaneamento da nota fiscal, bom, vai estar lá um trabalho só para isso, tá? E, com base nisso, nesses 5 procedimentos e nas informações dos papéis de trabalho, vocês vão emitir os pareceres da auditoria, que é o assunto daqui a 2 semanas. Então, esse é o trabalho prático do auditor. Planejar, que a gente já viu, fazer o procedimento, anotar tudo com as evidências e provas e emitir o parecer. Bem simples, né? Não tem mistério nenhum. Acontece que, às vezes, os casos, né, nas empresas reais, ou até os estudos de caso que a gente vai trazer para trabalhar aqui, eles são meio assim que nem o tio Ali, né? Cabeludo. Então, aí vai do aluno verificar se é relevante, se temos evidência consistente, não podemos, né, chegar e acusar, ah, estão defraudando, estão te roubando, ou o setor contábil está todo errado. Não, eu tenho que comprovar essa evidência. Né? Como a gente vê em filmes ou no noticiário, ninguém é culpado, né, até que se prove que ele participou, tem culpa. Todo mundo é inocente. Então, o trabalho do auditor é a mesma coisa. Eu só posso dizer que estão fraudando ou que está acontecendo alguma coisa incorreta se eu comprovar. Não adianta eu ir atrás lá do disse-me disse ou de informações verbais sem nenhuma evidência. Tá? Então, pessoal, sobre esse assunto de hoje, perguntas, dúvidas, questionamentos, exemplos, fique à vontade para falar agora. Acho que o pessoal está falando com o microfone desligado aí, né? Tem que ligar o microfone para falar. Tudo certo, professor. E um de cada vez, não todo mundo junto, como está acontecendo agora. Tá bom. Ô, Letícia, está conseguindo gravar hoje, Letícia? Ah, não, mas qualquer coisa eu já contratei 2 dublês aí para fazer a dublagem. Um é o dublê do Bob Esponja que vai gravar a minha voz. Mas o outro a gente vai ver, mas espera que o som saia aí agora. Pessoal, não tendo dúvidas, tá? Então a gente vai continuar com a nossa atividade aqui nas próximas aulas, tá? Vocês deem façam uma releitura desse material aí, tá? Inclusive hoje, lá no site do CRC, eu encontrei um vídeo de um debate que ocorreu semana passada sobre os trabalhos de auditoria em tempos de pandemia, né? Um bom título, né, para ter um debate ali, né? Eu vou deixar esse link mais à frente para vocês, só que a gente tem que ver lá o parecer, né, do auditor primeiro, para depois ficar melhor entender o que eles estão debatendo lá. Tá? Não adianta eu largar ele agora, eles estão falando de parecer adverso, parecer com ressalva, a gente não viu esse assunto ainda. Mas quem quiser, né, é só entrar no site CRC, lá tem os vídeos lá que tem os debates. Mas depois, mais à frente, eu vou linkar para vocês, tanto no Moodle quanto no nosso grupo do WhatsApp. Bom, vocês viram lá que eu deixei vocês com um número para sorteio, né, no grupo do WhatsApp lá, né? Todo mundo sabe o seu número, né?
Bom, se não sabe, tá salvo lá no Whats, tá? Sem nenhum problema, digamos assim, grandioso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui os exercícios. Vamos compartilhar. Aqui. Então, pessoal, tem aí uma lista de exercícios sobre o assunto de hoje, tá? São questões também de concurso, do livro, de livros, de ENAD, tá? Que falam sobre os procedimentos de auditoria e sobre esses assuntos que a gente acabou de ver na aula de hoje, tá? Temos aí 24 questões, tá? Essas questões aí não valem nota, então é para vocês fazerem, semana que vem a gente vai corrigir, debater, é para vocês testarem a parte teórica, se está tudo bem, se está tudo ok. Elas poderão, tá, até estarem presentes na nossa Ativari, se for avaliação virtual, tá? Mas se as aulas presenciais voltarem antes do grau A, pode até estar na prova presencial, tá? Mas isso aí é para o futuro. Então, vocês têm 24 questões para fazer, tá? Tendo dúvida, tá ali no material, acho que dessas 24, só 2 ou 3 você não acha no material, tá? Claro que elas são um pouco interpretativas, até para aguçar, né, o trabalho do auditor. O trabalho do auditor, ele é a interpretação de dados, então eu tenho que ler, interpretar e investigar a informação que está ali sendo ofertada para o auditor, para ele tomar uma decisão ou fazer um teste, por exemplo, tá? 24 questões. Como nós somos em 24 alunos na disciplina, cada aluno foi sorteado com uma questão na tômbola beneficente do Tio Ali, que é aqueles números que estão lá. Então, na nossa próxima aula, a gente vai fazer algo bem parecido com o que a gente fez na aula passada. Cada aluno vai apresentar uma questão, para a gente, né, eu escutar vocês mais do que vocês me escutarem. Eu não posso gastar minha voz demais, né, depois não consigo gravar meu CD. Tá? Então, cada aluno tem uma questão ali para marcar e responder. Por exemplo, a número 1. Alguém está na sala e pegou a número 1? Deixa eu ver aqui no WhatsApp que eu já vejo que é a número 1. Vamos ver aqui. Número 1 é o Wesley, né? O Wesley não está aí. Vou ver quem é que está aí aqui para. Gilvan, por exemplo. Gilvan, tu está aí na sala, né, Gilvan? Cadê o Gilvan? Morreu? Saiu? Qual é teu número, Letícia? 15. Então, a Letícia vai fazer as 24 questões, né? Lógico, Letícia, porque ela é a melhor Letícia dessa turma, né? Mas, olha aí. Porém, a questão 15, a Letícia vai apresentar para nós na próxima quinta-feira, na nossa videoaula. Então, ela vai dizer por que a resposta certa é uma dessas, tá? E se quiser fazer um comentário a mais aí, fica à vontade, Letícia. Tá? A não ser por nada, né, essa participação de vocês aí, da imagem de vocês, tá? Também a apresentação da questão, não só a resposta correta, mas como a justificativa, tá? Ela é passível de ponto extra no grau A, Edmar. Tu que gosta de ponto extra, né? Ô, meu, tu falou que não era ponto extra, era ponto pro Covid. Tu sabe Não. que eu preciso desses pontos aí, meu. O semestre passado, quando o aluno atingiu 10 e sobrou ponto extra, foi doado para o Covid, né? Então, eu não posso dar nota 1, o máximo é nota 10. Tá, mas Mesma coisa agora. E aí, Com quem as precisa dos pontos atividades, Covid com faz o ponto quê? extra, o limite é nota 10. Se tu ficar com 10,5, esse 0,5 é doado para o Covid. Tá? Ah, Então, assim como a apresentação semana passada garantiu lá uma pontuação extra, que eu ainda não divulguei, né, para deixar vocês mais tensos, a próxima, cada questão aí individualizada também vai valer ponto extra, tá, pessoal? Ponto extra. Pode ser usado ou não, dependendo de vocês no dia a dia, tá? Quem não se linkar ou tiver com plano de internet, pode gravar o videozinho e postar lá no grupo da sua questão, tá? Mas só no dia da aula, né? Não dá spoiler da sua resposta para os demais colegas aí, tá? Dúvidas sobre as questões, sobre a apresentação, sobre nada? Tranquilo?
Deixa eu ver alguém aqui para dar a carimbada final. Vamos ver aqui. Uma pessoa aqui que eu não chamei na aula hoje. Deixa eu ver. Gilvan Carijo. Ah, pronto. Gilvan Guerra Carijo. De Jaguari para o mundo. Sim, Como é que está Jaguari crescendo? crescendo para baixo. É, porque ela fica no morro, né? Mas não em cima do morro, que nem Bento, é embaixo do morro, né? É embaixo do morro lá. É, não, eu só falo porque eu conheço Jaguari, já me apresentei muitas vezes lá. É bom, pronto. É. Gilvan, tudo certo? Entendeu? Dúvida, Sim, nada? tudo certo. Você está representando todos os alunos que estão aí no vídeo. Sim, a minha questão é a número 24. Muito bem. Dá para jogar até no bicho. 024. Jogar na loto, jogar na Mega Sena, né? Então, né, cada um tem a sua superstição. No mais, então, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Pode ficar aí fazendo as questões. Eu estou aqui à disposição no WhatsApp para tirar alguma dúvida, Tá, caso beleza. surja. Bom fim de semana a todos e nos encontramos semana que vem. E bom feriado, inclusive, né? Segunda-feira. É, Até feriadão. mais. Valeu, Tchau. professor. Deixa o meu auxiliar dar tchau para vocês aqui, ó. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.